E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui mais uma vez, como de costume, todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã, para que nós possamos corrigir mais uma questão de direito eleitoral que foi aplicada em concursos anteriores. E hoje, para ser mais exato, nós vamos resolver uma questão envolvendo o tema Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que está lá no artigo 22 da Lei Complementar número 64/90, que é a famosa Lei das Inelegibilidades. Só que antes de eu começar a comentar com você essa questão, eu queria só te lembrar para você se inscrever em nosso canal, aqui nesse quadradinho vermelho. Você só vai clicar, pá, inscreva-se no canal automaticamente. A partir de então, você vai receber automaticamente todos os vídeos que forem postados aqui no nosso canal. Aí você não precisa ficar procurando, deixa eu ver se o professor Fabiano Pereira postou outro vídeo hoje. Não precisa. Automaticamente eu vou te enviar esse vídeo e aí você vai ser atualizado em relação ao que está acontecendo no mundo dos concursos públicos, principalmente os concursos públicos para os tribunais. Beleza? Então vamos lá resolver essa questão? Olha só. A questão foi aplicada para o cargo de analista judiciário do TRE da Paraíba em 2015. O enunciado diz o seguinte: na representação para instauração de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, nas eleições para presidente da República, detalhe, tá? Para presidente da República, é incorreto afirmar que o Corregedor Geral Eleitoral. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Sempre que você encontrar um enunciado que está te pedindo a afirmativa incorreto, destaque de imediato esse prefixo in. Por quê? Sabe? É porque o seu cérebro não é preparado, ele não é treinado, em regra, para identificar esse prefixo de negação. Ele não é preparado para isso, a não ser que você tenha feito um treinamento específico. Então o que acontece? Apesar de você ter lido marque a incorreta, se você simplesmente continuar fazendo a leitura sem destacar, depois de alguns segundos, o seu cérebro já passa a entender que você está procurando a correta. Aí você bate o olho na primeira alternativa, ou na segunda ou na terceira, e você percebe que ela está correta. Só que você se esqueceu daquele prefixo in e simplesmente falar achei a correta, vá, marcou. Só que a questão está te pedindo a incorreta. Então depois não adianta mais chorar, porque você não vai ter de volta esse ponto que você perdeu. E esse pontinho, melhor, essa questãozinha que pode representar em regra 3 pontos, dependendo do concurso, vai fazer com que você fique fora da lista de nomeados. Isso é que é dureza. Então a primeira coisa que você tem que se organizar é com esse prefixo, tá? Destaque para que você não fique no prejuízo, para que você não perca 3 pontos na prova de bobeira. Então estão pedindo a incorreta. A incorreta, a afirmativa incorreta em relação à ação de investigação judicial eleitoral, que está prevista, cujo seu trâmite está previsto lá no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Vamos analisar? Eu vou começar de baixo para cima. Letra E. Poderá, no curso da investigação, o Corregedor Geral Eleitoral poderá, no curso da investigação, ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão. Certinho, ele pode sim entrar no artigo 22. Agora, grave o seguinte, se nós estamos falando numa ação de investigação judicial eleitoral que vai ser proposta contra um candidato a presidente ou vice-presidente da República, quem é que vai, a princípio, relatar aquela ação? Quem é que vai ser o destinatário daquela ação? Corregedor Geral Eleitoral. E quem é que vai julgar essa ação? Tribunal Superior Eleitoral. Se estivermos referindo aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado, aqui nós vamos direcionar essa ação de investigação judicial eleitoral. Corregedor Regional Eleitoral. E quem é que vai julgar? Porque o corregedor regional, ele vai ser o relator, ele vai ser o responsável por conduzir a investigação.
Ele vai ser o relator. Mas quem é que vai julgar? Tribunal Regional Eleitoral. E se estivermos falando de uma eleição para prefeito, vice-prefeito e vereador, se for proposta uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral, quem é que vai fazer a figura de relator e quem é que vai ser responsável pelo julgamento? O juiz eleitoral. Então a questão aqui está falando especificamente de uma eleição para presidente da República. Então tem que vir à minha mente quem? A figura do corregedor geral eleitoral. Que ele vai relatar que vai ser responsável pela investigação e quem vai julgar, em definitivo, ou melhor, quem vai julgar essa demanda é o Tribunal Superior Eleitoral. O corregedor geral eleitoral atua onde? No TSE. Então grave essa informação. É possível sim ouvir testemunhas que foram referenciadas. A princípio, quando alguém propõe a ação de investigação judicial eleitoral, vamos supor que uma coligação está propondo uma ação de investigação judicial eleitoral contra um determinado candidato. A coligação, quando for propor a ação, já tem que apresentar as testemunhas que vão ser ouvidas pela Justiça Eleitoral. Na peça inicial, na petição inicial, já apresenta a relação de testemunhas. E qual é o número máximo de testemunhas que ela pode apresentar? 6. Então o relator vai receber aquela petição inicial em que o investigante, ou seja, a coligação, apresentou um rol, uma relação com 6 testemunhas. Aí o relator vai determinar a citação da parte contrária para que a parte contrária possa apresentar a sua defesa no prazo de 5 dias. Quando a parte contrária for apresentar a sua defesa, ela também tem direito de imediato a apresentar uma relação com 6 testemunhas que vão ser ouvidas. Também 6 testemunhas, uma relação com também 6 testemunhas. Tá ok? Então essas testemunhas têm que ser arroladas, têm que ser apresentadas para o juiz na primeira oportunidade que o investigante, que é o autor, quanto o réu, que é o investigado, tiverem de falar no processo. 6 testemunhas para cada lado. Ok? Então a letra E está correta. D. Poderá determinar que se suspenda o ato que deu motivo à representação quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja julgado procedente. Certo. Determinar que se suspenda o ato é. Sabe por que essa coligação, no meu exemplo, entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral? É porque a coligação alega que um candidato a prefeito, aqui é no TSE, né? Um candidato a presidente que está disputando a reeleição está utilizando os veículos dos ministérios para se auto-beneficiar, para favorecer a sua reeleição. Então, os carros públicos, os veículos da administração, estão sendo utilizados para fazer campanha para o presidente da República que está disputando a reeleição? É isso mesmo. Então a coligação que não concorda com aquilo, óbvio que isso desequilibra o pleito eleitoral, entrou com a ação de investigação judicial eleitoral. E já pediu ao corregedor geral eleitoral para de imediato suspender aquela conduta ilegal. Suspender aquela conduta, que é a utilização de veículos em prol de quem está disputando a reeleição, porque ela desequilibra o pleito. Eu não sou presidente da República, mas quero ser, estou disputando meu primeiro mandato. Se o candidato a presidente está disputando, se o presidente está disputando a reeleição e ele pode utilizar os veículos públicos e eu não posso, óbvio que ele vai sair na frente. Ele tem uma vantagem que eu não consigo nunca atingir. Então, de imediato, o autor daquela ação, que no meu exemplo foi uma coligação, pode solicitar, pode requerer a suspensão daquela conduta. Justiça Eleitoral, determine que, a partir de agora, o presidente da República não utilize mais os veículos em prol de sua campanha, sob pena de aplicação de uma multa de não sei quantos R$1.000 por reincidência. Tá vendo? É possível sim esse requerimento. C. O corregedor geral eleitoral apresentará ao final, após o prazo para alegações, qual é o prazo para alegações finais? 2 dias. Um relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado. Então veja só, não é o corregedor geral o responsável pelo julgamento. Ele é o responsável por conduzir aquela investigação inicial. A partir do momento que ele conduziu a investigação, ouviu as testemunhas, relatou, ele fez tudo o que tinha que fazer, realizou diligências, o que ele vai fazer? Ele vai elaborar um relatório.
Então eu, como relator dessa ação de investigação judicial eleitoral, entendo que realmente ocorreram fatos ilegais, que desequilibraram o pleito eleitoral por causa disso e daquilo. Está aqui o meu relatório. Aí os outros ministros do TSE vão se reunir, porque o corregedor já entendeu que ali houve a prática de um ilícito eleitoral. Os outros 6 também vão ter que votar. Cada um vai dizer se entende conforme o relator disse, conforme o corregedor geral disse, ou não. Se entende de forma contrária, que não existiu nenhuma ilegalidade naquela conduta. Tá certo? Então esse é o relatório que ele tem que fazer. B. O corregedor geral poderá indeferir desde logo a inicial, quando não for o caso de representação ou lhe faltar algum requisito da Lei Complementar 64/90. Como assim? Tá correto. Simplesmente a coligação que eu utilizei no exemplo apresentou uma investigação judicial eleitoral, só que eram contra 2 candidatos e uma coligação. 3 réus, 3 investigados. Só que aí a coligação autora teria que apresentar, juntamente com a petição inicial, cópia de todos os documentos que ela está alegando que justificam aquela e que comprovam aquela ilegalidade. Só que os documentos não foram apresentados. Aquela petição inicial também não foi replicada, não teve a contrafé. Então, se ele apresentou uma petição inicial de 20 páginas e são 3 réus, 3 investigados, aquele autor tinha que apresentar uma cópia de petição para cada um que vai ser citado, que são 3, não apresentar as cópias. Então, nesse caso, o juiz o relator pode de cara falar, quer saber uma coisa? Indefiro a inicial. Pronto. É possível? É possível. Geralmente não é o que acontece, mas para responder as questões de prova, é possível sim. Tá? E por último, letra A. O corregedor geral eleitoral poderá transferir a presidência da investigação ao Ministério Público Eleitoral, que terá as mesmas atribuições do relator em processo judicial. Errado. Lembre-se, o Ministério Público Eleitoral não faz parte da Justiça Eleitoral. Não tem nada a ver com Justiça Eleitoral. É um órgão independente. Então, simplesmente o corregedor não pode chegar para o promotor eleitoral, para o procurador-geral eleitoral e falar, você vai presidir essa ação de investigação judicial eleitoral. Não. Tudo bem, o Ministério Público Eleitoral vai participar. Ele pode apresentar suas alegações, por exemplo, naquela ação de investigação judicial eleitoral, no prazo de 2 dias, lá no finalzinho do processo, né, de instrução. Agora, corregedor não pode atribuir ao Procurador-Geral Eleitoral essa função de relator nesse processo da AIJ, em hipótese alguma. Então a responsabilidade é exclusivamente do Corregedor-Geral Eleitoral, nesse caso, por se tratar de uma eleição para presidente da República. Tranquilo? Então esse era o recado que eu gostaria de transmitir sobre a ação de investigação judicial eleitoral. E se você gostou, eu te peço só um favor. Dê o seu joinha, dê o seu like aqui no vídeo, que eu vou ficar muito contente, muito satisfeito. E isso vai me inspirar a produzir cada vez mais vídeos para auxiliá-lo, auxiliá-la no seu gratificante percurso rumo à aprovação. Ok? Bons estudos para você e compartilhe este vídeo com os amigos. Até mais!